Fala galera do 9º ano do Fluminense, tudo bem? Quanto tempo? Bom, a gente caminha aí para o final do conteúdo do primeiro bimestre, do qual a gente já trabalhou a questão das indústrias, os tipos diferentes de industrialização. Trabalhamos também a produção de energia, as diferentes formas de produção de energia nas aulas anteriores, sendo elas formas limpas ou não, tá? Renováveis ou não também. E hoje a gente vai iniciar o conteúdo a respeito do continente europeu, que a gente caminha aí essas últimas aulas do primeiro bimestre, pegando a parte da Europa, características físicas, e depois a gente vai já para o segundo bimestre, após as avaliações, trabalhar a questão da geografia humana e da economia e sociedade da Europa. Bom, dessa forma eu separei aqui um conteúdo em PowerPoint que a gente vai conversar, ela vai estar ligada à aula do dia 29 do 4, tá? Finalzinho do mês de abril, e vai dar um suporte para vocês fazerem as atividades listadas ali na aula dessa data, bem como as demais videoaulas e material multimídia que eu coloquei à disposição, ok? Então vamos analisar aí os aspectos naturais do continente europeu. Ele começa mostrando aqui a origem do continente europeu, os eventos geológicos que marcaram a formação daquele continente. A Europa é uma área relativamente pequena, se comparada ao continente asiático e o continente americano, que são os dois maiores continentes. No entanto, é um continente que tem uma formação bastante antiga. Isso fica muito claro quando a gente percebe que algumas áreas da Europa você tem um grande desgaste do relevo. Isso por conta da ação da erosão de diversos tipos, do qual ele vai aqui mostrar para nós. No entanto, a gente sabe também que o continente europeu possui algumas regiões ao qual o processo de formação geológica ainda é bem recente, principalmente a parte sul do continente europeu. Isso fica muito evidente quando a gente percebe a grande atuação de terremotos, bem como a ação de vulcões ativos ainda no continente, como por exemplo o Vesúvio na Itália. Então ele traz para a gente aqui algumas características da origem do continente europeu. Nós temos o mapa político do continente, pegando ali a parte da Rússia europeia até a Península Ibérica, onde se situa Portugal. Então é um continente com um grande número de países, o qual está bem claro para a gente aqui. Bom, então a origem. Desde a antiguidade, durante as muitas movimentações da crosta terrestre, ocorreram diversas transformações no relevo do continente europeu. Em alguns lugares surgiram cordilheiras, e em outros ocorreu o afundamento do relevo, produzindo as depressões e as bacias sedimentares. Aqui ele dá um exemplo de alguns vulcões ativos, como o Etna, por exemplo, na Sicília, e o Vesúvio, também na Itália, na região de Nápoles. Vulcões ativos, tá, pessoal? Ambos na Itália. Relevo do continente. Algumas áreas montanhosas, a gente pode destacar aqui os Montes Urais, que servem inclusive como, essa cadeia de montanhas serve como fronteira entre a Rússia europeia e a Rússia asiática, analisando que esse país faz parte de dois continentes, uma parte na Europa e a outra, que é a parte maior, no continente asiático, bem como a Turquia, que também possui um pequeno território na Europa, que é a área ali de Istambul, e boa parte da Turquia fica no continente asiático. Então são os dois países que possuem territórios na Europa e na Ásia. O relevo da Europa pode-se acompanhar a formação montanhosa de norte para sul, até visualizar o rio Ural. Na sequência, o Mar Cáspio, as montanhas do Cáucaso, o Mar Negro, o Estreito de Dardanelos e Bósforo. Importante destacar, ali no centro da Europa, acima um pouquinho da Itália, uma cadeia também de montanhas importantes, que são os Alpes, que passa por diversos países, Alemanha, França, Suíça, norte da Itália, etc.
ainda analisando o relevo, o contorno oceânico é formado por várias penínsulas. Então você tem a Península Itálica, a Península Ibérica, a Jutlândia, né, que é o pedaço ali da Dinamarca, a Escandinávia e a Balcânica. Ou seja, o continente europeu ele é coberto ali ao sul pelo mar Mediterrâneo e ao norte pelo Oceano Atlântico, formando várias áreas de península, né, áreas mais avançadas ali do continente. Aqui analisando o relevo europeu, aqui ele procura mostrar as áreas mais elevadas do continente. Então destaque ali para os Alpes, para os Apeninos, ali no território italiano, os Alpes escandinavos, isso lá na Noruega e na Suécia, bem como na Finlândia, os Montes Urais, como a gente viu, mais à direita na Rússia, e boa parte do território formado por planícies, né, por depressões de proximidade ali de nível do mar, tá? E as áreas mais próximas ao sul do continente e ao norte. A gente consegue verificar ali algumas áreas de maior altitude, tá? Porém não tão altas, tá? Tem médias a médias altitudes, né? O continente asiático possui áreas mais elevadas se comparado ao continente europeu. Aqui o Monte Elbrus, que seria o ponto mais elevado da Europa, 5.642 metros. Cordilheira que fica no Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Que toca aos rios, né, a hidrografia. O continente é bem recortado por rios que possuem um aproveitamento excelente, principalmente para o desenvolvimento do comércio fluvial. Tá? Muitos portos a gente consegue verificar no Rio Volga, Rio Reno, Rio Danúbio, né, fazendo uma grande comunicação de pessoas e mercadorias no continente europeu. A gente pode dizer que o continente europeu é o que melhor você tem a questão do transporte fluvial. Bom, seguindo. O maior rio então seria o Rio Reno, e o segundo maior rio da Europa é o Rio Danúbio, com 2.858 quilômetros. Boa parte dele navegável, tá? Que vai fazer contato ali com vários países ali do centro e da área balcânica da Europa, como a gente consegue verificar aqui no texto. Passando pela Áustria, pela Eslováquia, pela Sérvia, etc., Croácia, entre outros. Como falamos anteriormente, o sistema hidrográfico europeu cobre muitas áreas industrializadas, então facilita muito o escoamento dessa produção, tá? Facilita muito o comércio. O Rio Reno é um grande exemplo desse aproveitamento do transporte fluvial, que não é muito comum aqui no Brasil, mas no continente europeu isso é muito desenvolvido. E interliga, né, essas grandes cidades, grandes indústrias e, obviamente, a distribuição dessas mercadorias utilizando os rios europeus como Reno. Foto aqui do rio Tamisa, do qual durante muito tempo acabou desembocando muito esgoto industrial, e hoje ele não tem mais esse apelido, né, de grande fedor, na medida que ele foi despoluído. Continuando a analisar a hidrografia, exemplo aqui da Suíça, né, que possui uma área importante de lagos, né, como o Lago Lema, em Genebra, Neuchâtel e Biel, em Bienne, Zurique e Constança, na fronteira entre a Alemanha e a França. Bom, nós sabemos que o clima europeu ele é muito diferente, por exemplo, do que nós estamos acostumados aqui na América do Sul, né? São temperaturas mais baixas, tá? É óbvio que em alguns países você consegue verificar um verão com temperaturas elevadas, no entanto não se compara, né, às áreas que a gente chama de áreas próximas aos trópicos, né, a área equatorial. Então você tem climas muito mais amenos, tá? E no caso da Europa a gente tem alguma diversidade de climas, dependendo da sua localização geográfica, tá?
Então a gente percebe ali, né, a área da Europa se encontra muito ali entre o Círculo Polar Ártico e a zona temperada do norte. Daí esses climas mais amenos a frio, tá? Entre climas amenos a climas frios, bem como áreas polares também, que a gente vai analisar agora. Então ele coloca aí pra gente, ó, o clima alpino, né, que é temperado de altitude ali nos Alpes, temperado continental, adentrando ali da Alemanha até a Rússia, temperado oceânico, que a gente verifica ali no norte da Europa, Inglaterra, Noruega, Islândia, mais em cima, e o clima mediterrâneo, que pega ali o sul, seria assim o clima mais agradável da Europa, né, esse clima mediterrâneo, beirando o mar Mediterrâneo, né, com um verão consideravelmente quente, tá, um nível pluviométrico interessante, chuvas, e faz frio, né, obviamente no inverno. Então, analisando esses climas, o clima polar, com invernos rigorosos e verões curtos, nas regiões influenciadas pela proximidade do oceano, ocorre o clima temperado úmido ou oceânico. O clima temperado, que é bem comum na Europa, é o temperado continental, que possui verões quentes e invernos rigorosos e que proporciona altas amplitudes térmicas. E o Mediterrâneo, favorecido pela presença do mar Mediterrâneo e pela presença das elevadas cordilheiras que impedem a passagem das massas de ar frio. São características desse clima, verões quentes e secos e invernos brandos e chuvosos. Os diferentes biomas europeus, a formação vegetal da Europa, galera. Boa parte da Europa você tem a tundra, né, que é uma formação geralmente que se encontra em área de degelo, né, onde você tem as áreas mais frias do continente, e nos verões você tem o degelo e a formação dessa vegetação rasteira, né, coberta por musgos, líquens, etc. Muito comum na Rússia e também na Escandinávia. Essa é uma característica muito comum, que é chamada taiga ou floresta boreal. A gente percebe esse tipo de formação de pinheiros, né, muito em áreas elevadas do continente europeu, de altas altitudes. E aqui é algo que é muito comum na Europa, que são as florestas temperadas, tá? Muitos países você tem esse tipo de cobertura vegetal. E a vegetação mediterrânea, né, mais ao sul do continente, do qual você verifica uma vegetação mais baixa e mais espaçada, tá, do qual ali você tem uma área muito utilizada para plantio no continente europeu, né, países como Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, né, onde se desenvolve a chamada produção mediterrânea, né, de tomates, de uvas, bem como a produção de oliveiras, muito comum nessa região da Europa. Então por hoje a gente vai parando por aqui, e na próxima aula a gente retoma com mais informações sobre o continente europeu. Ok, galera? Um abraço a todos e até a próxima.